Olá, uma ótima noite para você. Nicolas Silva Barros é condenado a 12 anos de prisão por assassinato ocorrido em outubro de 2024. Chuva forte em Patos de Minas provoca alagamentos e causa transtornos. Veja também. Motoristas enfrentam transtornos na MGC 354 por causa de veículos atolados em trecho em obras. É proibido parar e estacionar em 3 quarteirões da Avenida Paranaíba. Sobras no Ceasa. Produtores rurais sofrem com a concorrência dos hipermercados. Viagem internacional. Saiba quais medicamentos são proibidos. Redução da criminalidade nos municípios que compõem a 10ª região atingiu a casa dos 26%. Fenamilho Agro e Fenamilho Shopping Paiolão integram a programação da festa em 2025. Caminhada Pet Patos reúne famílias e pets em manhã especial na Orla da Lagoa Grande. Grupo Primeiro Ato celebra a ancestralidade em nova montagem com a peça Sankofa. Agora, no NTV News desta segunda-feira. Motoristas que passaram pela MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário na noite deste domingo enfrentaram sérias dificuldades no trânsito. Devido às obras realizadas em um trecho da rodovia, veículos de grande porte acabaram atolando, provocando congestionamento e deixando o tráfego parado. Essa é a situação que ficou alguns motoristas que trafegavam na MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Segundo relatos de quem passou pelo local, a situação se agravou com as chuvas que atingiram a região, comprometendo ainda mais as condições da pista. A lama e os desníveis causados pelas intervenções dificultaram o tráfego e fizeram com que alguns caminhões ficassem presos no trecho em obras. Nossa reportagem percorreu o local na manhã dessa segunda-feira para ver como estava a situação e podemos observar diversos pontos em que é propício a ocorrer situações como a da noite de domingo, que deixou diversos veículos atolados. Quem faz o trajeto Patos a Presidente Olegário e Presidente Olegário a Patos precisa de bastante paciência. Isso porque, além do congestionamento que gera devido ao pare e siga da obra que vem acontecendo, da ampliação da rodovia da 3ª faixa que está acontecendo, devido a essa obra, em alguns pontos acaba gerando barro com as chuvas que acontecem nesse período, as famosas chuvas isoladas. Por isso, motoristas acabam sendo surpreendidos aí por esse barro e acabam tendo problemas para poder chegarem até o seu destino. A situação demanda bastante atenção dos motoristas para que possa ter uma viagem tranquila até chegar em Presidente Olegário e de quem sai de Presidente Olegário até chegar em Patos de Minas. O DR disse que deu ordem de início em dezembro para a restauração do pavimento e aumento da capacidade da MGC 354 e o prazo contratual é de 650 dias corridos. Informou que a restauração do pavimento começa com uma sequência de ajustes que envolvem dispositivos de drenagem, reparos pontuais, retirada do asfalto da pista antiga, reciclagem do material, recomposição com capa asfáltica e, por fim, nova sinalização horizontal e vertical. Entre o início dos trabalhos e o mês de março, período com chuvas mais intensas, foram executados trabalhos corretivos na base da pista e correções nos dispositivos de drenagem. Ao ocorrer um breve período de estiagem, serviços de reciclagem e retirada da capa asfáltica começaram a ser realizados. Porém, chuvas recentes e fora de época estão acontecendo. Com isso, os trechos da rodovia sem asfalto e na fase de preparação estão resultando na lama, o que pode ter contribuído para dificultar a trafegabilidade. Disse ainda que técnicos do DR estão empenhados em monitorar as condições da via e das obras, verificando as condições de tráfego e da sinalização. No julgamento desta segunda-feira, réu é condenado a 12 anos de prisão após matar homem no bairro Alto da Serra. O crime aconteceu na rua Emerson Campos Lima Salles, no bairro Alto da Serra.
No dia 19 de outubro de 2024, por volta das 11 horas da manhã, Nicolas Silva Barros, de 22 anos, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, Tiago Barbosa dos Santos, que veio a óbito. De acordo com o testemunho da companheira da vítima, no dia dos fatos, os dois estavam sentados no passeio de casa quando avistaram um homem trajando uma blusa de frio de cor cinza, virando a esquina e indo na direção dos dois. Ao se aproximar, percebeu que seu parceiro conhecia o homem, pois trocaram algumas palavras e o recém-chegado disse que estaria ali para comprar drogas. Os dois entraram na residência e a esposa deixou a vítima com o homem em outro cômodo até escutar os disparos de arma de fogo. Ao encontrar o marido ao solo, percebeu que o atirador já havia fugido do local. A equipe do SAMU foi acionada para prestar os atendimentos necessários à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa. Apesar de todos os atendimentos cabíveis, Tiago não resistiu e foi constatado seu óbito por volta das 11h45. Através de imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar as características do acusado, que foi identificado e confessou ser o autor dos disparos. Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido perante a autoridade policial. Nesta segunda-feira, Nicolas foi julgado no Fórum Olímpio Borges de Patos de Minas. O julgamento se iniciou às 9 da manhã e foi finalizado no início da tarde, momento em que o acusado foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado pelos seus atos. A seguir, você vai ver que a alteração no trânsito da Avenida Paranaíba já está em vigor. E sobras no Ceasa. Produtores rurais sofrem com a concorrência dos hipermercados. As mudanças no trânsito anunciadas recentemente já estão valendo. Os motoristas não poderão parar ou estacionar na Avenida Paranaíba, nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas e outros cruzamentos. A mudança tem o objetivo de melhorar a fluidez no trânsito. Os motoristas que utilizam a Avenida Paranaíba, no sentido à Rua Major Gotti, não poderão parar ou estacionar em 3 quarteirões. Os cruzamentos com as ruas Dona Luísa e Doutor Marculino, além do cruzamento com a Avenida Brasil. A mudança no local já foi devidamente sinalizada. O motivo da mudança é que o trecho ali da Avenida Paranaíba, entre Dona Luísa e Major Gotti, ele tem apenas uma faixa de rolamento. Com os veículos que ali estacionam, ele acabava por trazer um trânsito bastante engarrafado ali, principalmente entre a Major Gotti e a Getúlio Vargas, chegando ao ponto da caixa ela ficar completa e travar o trânsito dos veículos que estavam acessando a rua Doutor Marculino, deles não conseguirem acessar. Foi feito um projeto, um planejamento ali no local. Nós vamos retirar o estacionamento da Dona Luísa até a Major Gotti, na Paranaíba, sentido Major Gotti, apenas de um lado da via. De acordo com as novas regras, o estacionamento estará proibido das 6 da manhã às 19 horas, de segunda a sábado. No período noturno, após as 19 horas, e aos domingos, a parada de veículos será liberada, considerando o funcionamento do comércio e a menor movimentação nas vias. Como sabemos que ali tem vários comércios que abrem principalmente à noite, restaurantes e alguns outros tipos de comércio, pizzaria, nós vamos liberar o estacionamento lá à noite, a partir das 19 horas, e também aos domingos e feriados, esse estacionamento vai ser livre. Durante a semana e aos sábados, nesse horário, de 6 da manhã até as 19 horas, nós vamos ter 2 faixas de rolamento com a proibição de parar e estacionar naquele local. A iniciativa gerou polêmica. Durante as obras, 2 avanços da calçada tombada da Rua Major Gotti, na esquina com a Avenida Paranaíba, foram demolidos, segundo informações, sem o conhecimento ou autorização do Conselho Deliberativo Patrimônio Histórico e Cultural, o CONDEPAC. O órgão é responsável por zelar pelos bens tombados do município e afirmou que não foi consultado previamente sobre a intervenção.
Após ser procurado pela nossa reportagem há alguns dias, por meio de nota, o Condepac esclarece que foi formalmente consultado ainda na gestão anterior sobre a possibilidade de ampliação da faixa de trânsito na esquina das vias mencionadas. A solicitação se deu por meio do processo administrativo número 266.083/2023, que apontava a necessidade de melhorias no fluxo viário daquela região. Após análise, este conselho autorizou em 1º de setembro de 2023 a retirada parcial da calçada naquele ponto específico, considerando os benefícios demonstrados à mobilidade urbana. Portanto, há registro de autorização expressa do Condepac quanto à intervenção. Para que essa obra pudesse ser efetivada, nós tivemos que fazer 2 obras ali. Primeiro foi mudar o semáforo de local. O semáforo era um pouco mais adiantado, nós recuamos ele na calçada, estendemos o braço dele para não prejudicar a visibilidade. E segundo passo foi a retirada daquela área de retenção do estacionamento. A calçada ali ela tinha um bico, né? E não teria possibilidade da gente fazer 2 faixas de rolamento, porque a faixa ia terminar em cima daquela área de retenção da calçada. Só que a Secretaria de Trânsito, né, se precavendo, a gente produziu todos os documentos necessários, encaminhou para a Secretaria de Patrimônio e desde fevereiro já estava autorizado que a gente fizesse aquela obra retirando uma parte da calçada. Inclusive todas as pedras que foram retiradas dali, que são um material de patrimônio, né, elas foram recolhidas, estão guardadas na Secretaria de Obras e vão ser utilizadas para recompor outras calçadas que possam estar danificadas, para que não se perca o material, mas todo o procedimento já estava autorizado. Os motoristas que estavam acostumados a parar ou estacionar na Avenida Paranaíba entre a esquina com a Rua Dona Luísa até a esquina com a Avenida Brasil, agora estão proibidos das 6 horas às 19 horas, de segunda a sábado. Eu acho que precisa melhorar bastante, viu? E com certeza a gente tem que melhorar. E eu acho que daqui uns 5, 10 anos melhora bem. De jeito nenhum. Parar de estacionar? Você viu o que aconteceu lá atrás? Fizeram a rodatória, não teve já vítima fatal? Acho que essa mudança de proibir de estacionar aqui não é o suficiente, não. Aqui não tem como. Como é que você vai no centro? O trânsito aqui tá uma bola de neve aqui, cara. Tem hora que você sai aqui na parte da manhã, das 11 até o meio-dia, não tem jeito de você andar, não. Tá previsto mudança nessa parte do trânsito, proibir de estacionar. Você acha que é o suficiente? E eu não queria não, né? Mas se proibir, a gente não estaciona, né? Eu acho que ajuda a melhorar o trânsito aqui na Paranaíba? Ajuda sim. Produtores rurais do Ceasa enfrentam desafios com os preços dos produtos hortifrutigranjeiros no período das chuvas em Patos de Minas e região. Além disso, a abertura de hipermercados na cidade reduziu a procura por seus produtos, resultando em sobras e prejuízos. Eles buscam soluções para reverter a situação e pedem apoio para manter suas atividades. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgou na última quinta-feira, 24 de abril, o 4º boletim hortigranjeiro do ano. O documento aponta a batata como queda média de 5,34% em março. A alface também registrou redução de mais de 8%, influenciada por maior oferta e queda na qualidade devido ao calor e às chuvas. Em contrapartida, a boa produção da safra das águas continua influenciando na produção de algumas hortaliças. O tomate é uma cultura influenciada muito pela chuva, né? Então, esses dias, essas chuvinhas que deu, influenciou um pouquinho. Deu de atrapalhar a qualidade, mas ainda está tendo muita produção ainda. O mercado ainda está um pouco cheio. Então, se tem muita produção, da agora para frente, é mais propício a produzir. Então, se o produtor plantar bastante, colheita é mais garantida da agora para frente. Para nós foi normal, foi tudo bem, graças a Deus. Tem só que agradecer a Deus por ter dado tanto tomate para nós, graças a Deus, foi bem. Diferente do boletim geral informado pela CONAB, o preço do tomate não teve aumento significativo no Ceasa de Patos de Minas, que tem variado os valores conforme a produção de cada safra. Até agora, o preço estava razoável, mas já deu uma queda boa esses dias. Aí a gente fica na expectativa se vai manter um preço bom ou se vai firmar esse preço
teve esses dias mais baixo. O preço tem dia que tá mais ruim, tem dia que tá bom, mas tá tudo bem, graças a Deus. Os efeitos das chuvas ou da seca sempre impactam, mas fazem parte da vida cotidiana dos produtores rurais que estão sempre se adaptando ao clima. Porém, uma indignação recente que vem afligindo as vendas das frutas, verduras e hortaliças no Ceasa foram as chegadas dos inúmeros hipermercados na cidade, que, segundo os comerciantes, têm diminuído as vendas e impactado em muitas sobras que resultam em prejuízos. A indignação dos produtores rurais aqui do Pasto de Minas, especialmente, é quanto à quantidade de mercadoria que tem sobrado aqui no nosso Ceasa. Quantidade de supermercados de fora, de grandes redes que estão chegando a Patos de Minas. Isso, por um lado, é bom, gera emprego, mas o que mais indigna os produtores aqui é a quantidade de produtos que está sobrando aqui. E esses supermercados, essas grandes redes, eles não pegam nada aqui na cidade. Para os produtores, o setor da agricultura de Patos de Minas tem deixado a desejar, já que são os produtores que movimentam boa parte do agro da cidade. Se eles conseguissem aqui pelo menos uns 30% de toda a mercadoria que tem dentro do Ceasa, ajudaria muitos produtores aqui. O apelo é para que haja mais igualdade de oportunidade para os produtores rurais, assim como para os grandes supermercados. Deveria dar a contrapartida, né? O pessoal poderia vir para cá, instalar suas empresas aqui, para ser bom para o município, gera ICMS, nós também sabemos que gera emprego, contrata mais pessoas, só porque eles deveriam olhar mais para o Ceasa da cidade, que é muito esquecido. Sobre a reclamação apresentada pelos produtores, procurada por nosso jornalismo, a Prefeitura de Patos de Minas informou que a direção da Ceasa está ciente da reclamação e será levada para a reunião já agendada com o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. Disse que, de toda forma, vale explicar que, conforme a Constituição Federal, o poder público só pode intervir na economia em situações extremamente excepcionais, o que não é o caso levantado pelos comerciantes. Além disso, conforme já conversado pela direção da Ceasa com muitos produtores, a queda nas vendas não pode ser atribuída unicamente à presença de hipermercados na cidade. Por fim, disse ainda que é preciso considerar a influência das intercorrências climáticas e governamentais, por exemplo. No próximo bloco, viagem internacional. Saiba quais medicamentos são proibidos. E chuva forte provoca alagamentos e danifica a escola em Patos de Minas. Entre as preocupações de quem planeja uma viagem internacional estão as passagens, a estadia e o roteiro. No entanto, para uma parte considerável da população, há mais um item que merece atenção: os medicamentos. Antes de viajar, é ideal que seja feita uma consulta ao site do consulado ou da embaixada de cada destino para se informar sobre as especificações de proibição e liberação de medicamentos em cada destino. A lista de itens a serem verificados antes de uma viagem internacional é sempre extensa. E um dos itens que não pode faltar à verificação é a lista de medicamentos, já que alguns são permitidos e outros proibidos, dependendo da localidade e do país. No Brasil, alguns medicamentos como a dipirona e pseudoefedrina são comumente utilizadas, mas podem ser proibidas ao serem levadas para alguma viagem no exterior. A gente tem que estar ciente que algumas medicações que são de uso comum, contínuo no Brasil, para entrada em alguns países ela pode ser restringida. Por exemplo, um exemplo base é os Estados Unidos. Então, medicações com base nos opioides, que são comuns a gente usar aqui, o Tramal, entre outros, elas não são aceitas lá. E alguns outros tipos de medicação. Então, a gente tem que estar bem ciente do que levar, né? Porque pode não ser aceito. Medicamentos como dipirona, ritalina, rivotril, tramadol e pseudoefedrinas podem ter restrições dependendo do país de destino. Por isso, devem ser levadas em viagem apenas quando houver a receita médica. As medicações que muitas vezes as pessoas precisam de usar de uso controlado, é importante lembrar que, mais um exemplo, Estados Unidos, é importante que a pessoa que faça uso dessa medicação lá
quando vai para lá, tenha a receita em mãos do seu médico que receitou essa medicação em inglês, para que ele apresente na aduana, no aeroporto, caso seja solicitado, e que tenha em mãos uma quantidade comum ao uso que a pessoa vai fazer no período que ela vai estar na viagem, né? Caso seja necessário manter o tratamento medicamentoso com algum remédio que seja fundamental para a sua saúde, não há necessidade do cancelamento da viagem, já que portando a receita e levando a quantidade necessária, não haverá problemas. O ideal é sempre deixar tudo muito bem especificado, a amostra, nas quantidades certinhas, nada a mais, né? E o que for de uso muito controlado, procura o médico com antecedência, pede uma receita em inglês organizadinha, que também o inglês é a língua universal, e leva aí para sua viagem e curte sua viagem. Uma dica do influenciador de viagens é fazer o seguro saúde ao embarcar para qualquer viagem. Sempre viagem para os países com seguro saúde. É muito importante ter um seguro saúde. Tem países que não exigem o seguro saúde. É bem tranquilo, cada um vai e compra o aéreo e viaja. Porém, nós sabemos que na maioria dos países não existe sistema público de saúde como nós temos no Brasil. Então, é muito caro, é uma coisa assim muito onerosa, não tem uma ajuda pública nenhuma. O lugar que a gente está falando com os Estados Unidos realmente é bem sério, na Europa também. É tudo muito caro e a gente já precisou de seguro de saúde na Europa, por exemplo, e foi muito tranquilo. Algumas vezes a gente tem que pagar e o seguro reembolsa quando a gente chega, né, retorna para o país de destino. Tem que ter muito cuidado aí. Agora a gente fala do tempo. No início da tarde dessa segunda-feira, uma forte chuva pegou de surpresa os moradores de Patos de Minas. Em poucos minutos, vários trechos da cidade ficaram alagados, afetando principalmente bairros como Lagoa Grande e a Avenida JK, uma das principais vias de acesso da cidade. A chuva foi intensa e o trânsito foi bastante prejudicado em diversos pontos, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender as ocorrências e dar suporte à população. Um dos locais que recebeu atenção especial foi a escola agrícola, onde parte do telhado foi danificada pela força das águas e dos ventos. Técnicos da Defesa Civil e bombeiros realizaram uma vistoria no prédio para avaliar os danos e garantir a segurança de estudantes e funcionários. Não houve registro de vítimas ou necessidade de atendimento médico. Em um posto da Avenida JK, uma das áreas mais afetadas pela chuva, parte da estrutura do teto do estabelecimento foi arrancada pelos ventos fortes. Diversos outros locais da cidade ficaram inundados, como a Avenida Piauí e Rua Ceará, próximas ao terminal rodoviário, bem como trechos da Rua Doutor Marculino. Houve ainda pontos graves de alagamento próximo ao córrego do Monjolo, como na Rua Amélia Carolina. De acordo com informações da Estação Climatológica da UFO, choveu 44 milímetros. E vamos saber agora como fica o tempo nesse início de semana no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A previsão do tempo indica a possibilidade de pancadas de chuva e elevação nas temperaturas. Em Patos de Minas, a mínima para esta terça-feira é de 19 graus e a máxima de 27. Em João Pinheiro, mínima de 21 e máxima de 30. Em Lagoa Formosa, de 21 a 27 graus. Em São Gotardo e Guimarães, a temperatura varia de 20 a 27 graus. E em Rio Paranaíba, mínima de 20 e máxima de 28 graus nesta terça-feira. Daqui a pouco você vai ver. Redução da criminalidade nos municípios que compõem a 10ª região atingiu a casa dos 26%. Fenamilho Agro e Fenamilho Shopping Paiolão integram a programação da festa em 2025. O Roda Viva desta segunda-feira recebe o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Hoje, no Roda Viva. O Piauí hoje já tem 70% das suas escolas em tempo integral. O governador do Piauí, Rafael Fonteles.
Pra você ter uma ideia, a média do Brasil é 10%, da OCDE é 40%, do Japão, da Áustria e da Alemanha chega a 60% e a gente já está chegando a 70%. Hoje, 10 da noite, ao vivo. Roda Viva. Minas Gerais apresentou queda significativa nos índices de criminalidade no primeiro trimestre de 2025. Patos de Minas segue a tendência do estado. Os dados da criminalidade em Minas Gerais apontaram uma queda de aproximadamente 7,48% nos crimes violentos entre janeiro e março de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número geral de ocorrências passou de 7.490 para 6.930. Entre os crimes que mais contribuíram para a diminuição geral, a maior queda absoluta foi em casos de roubo consumado, que recuaram 11,02%, passando de 4.246 ocorrências para 3.778. Com relação aos homicídios, o número caiu de 634 casos para 622. Esses dados só refletem aí como que a segurança pública é tratada de uma forma muito séria, de uma forma muito contundente aí pelo nosso governo do estado. E a prevenção ela é fundamental. A prevenção é um dos maiores focos, um dos maiores objetivos e além da prevenção, nós temos aí também todas as forças operando de forma integrada que mantém o sucesso, desses dados estatísticos todos. Assim como em todo o estado, Patos de Minas também apresentou uma diminuição significativa nesses números. Nós tivemos aqui na 10ª região, nos 23 municípios que compõem a 10ª região, uma redução aí desses crimes violentos na casa de 26%. E especificamente aqui em Patos de Minas, a redução foi de 44% desses crimes violentos. E é fruto de um trabalho dedicado aí, de ações e operações preventivas e repressivas, análise inteligente de dados através das quais a gente busca aí atacar realmente o problema onde ele realmente acontece. E é claro, aí, como eu disse, motivo de orgulho para todos nós essa redução criminal aí na casa de 44% aqui em Patos de Minas. Além do trabalho realizado pela Polícia Militar, a participação popular também é muito importante para a redução desses números. Nós temos aí diversos canais de participação da comunidade. A gente destaca principalmente o 181, que através do qual as pessoas podem denunciar quaisquer crimes que possam nos levar à apreensão de drogas, munições, armas e até de foragidos da justiça. O sigilo do denunciante é absoluto. A gente gosta de reforçar essa possibilidade da comunidade, da sociedade de bem nos ajudar aí na prevenção criminal e, é claro, também na repressão. Agora a gente muda de assunto. Patos de Minas se prepara para viver mais uma edição da FENAMILHO, que começa em menos de um mês. A novidade anunciada pelo Sindicato dos Produtores Rurais é que 2 espaços voltarão a ter destaque na programação do evento: a FENAMILHO Shopping Paiolão e a FENAMILHO Agro. Ambos funcionarão de 16 a 25 de maio, sempre das 18 às 23 horas, com exceção dos dias 19, 20 e 21, quando estarão fechados. Patos de Minas se prepara para viver mais uma edição da FENAMILHO e neste ano de 2025 retornando com 2 espaços que ganham destaque na programação, que é a FENAMILHO Shopping Paiolão e a FENAMILHO Agro. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Juninho, presidente do sindicato. Juninho, conta para nós, além dessas novidades, terão outras? Nós teremos muitas novidades. Uma das novidades, é que você falou aí agora, desde que eu entrei no sindicato, eu procurei unir as forças, unir a cidade. E foi muito difícil, assim que eu assumi a presidência, eu consegui essa parceria com o CDL. Então nós vamos ter lá onde que era o Paiolão, nós vamos ter o shopping do CDL. Um shopping que vai ficar muito bonito, muito atrativo, vai ter uma praça de alimentação, e a gente valorizando o comércio de Patos. Então, com essa parceria CDL, eu acredito que todo mundo que vir aqui vai ficar surpreso com a beleza do Paiolão. Em seguida, naquela área de fora, nós vamos ter a FENAMILHO Agro, onde vai ter as estandes de máquinas, de carros, vai ser uma coisa bem bonita. E não deixando de destacar a nossa área da agricultura familiar. Nós estamos com um ponto aqui na entrada do parque, num lugar nobre, todo restaurado para a agricultura familiar. Não deixando de destacar que no dia 16, às 18 horas, vai ser a abertura oficial da FENAMILHO, a abertura oficial da FENAMILHO Agro, do Shopping Paiolão, Shopping CDL e da FENAMILHO da agricultura familiar. Vão ter aí quase todas as noites 9 shows, um em cada espaço, vão ter show artístico.
E uma das novidades, resgatando as tradições de Patos, que estava morrendo, nós estamos agora na 4ª edição, não é consecutiva, ficou muitos anos sem ter, do nosso festival de música, o Patos Viola. Esse festival vai ser na terça e na quarta-feira. Na final nós vamos ter o show aí do Tostão, um show muito agradável. Quem vier vai ver que vai ser a melhor festa da sua vida. Em reunião, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas alinhou os últimos detalhes com os parceiros. A Fenamilho Shopping Paiolão faz parte da parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Patos de Minas, a CDL, e se consolida pelo 2º ano consecutivo como o centro de destaque para o comércio local. A expectativa esse ano está muito boa. A CDL vem aí com 34 lojistas participantes da Fenamilho Shopping CDL. Vamos fazer um modelo bem parecido com o do ano passado. Fico aqui o meu registro, o agradecimento ao presidente Juninho, onde abriu as portas do Sindicato Rural, da Fenamilho, para o comércio local. Então, hoje, a Fenamilho, junto com o Sindicato Rural, tem um objetivo de fazer a festa para a cidade, proteger a cidade. Então, a cidade nossa é feita, além dos shows que traz para a população, mas uma oportunidade para o comércio local. A Fenamilho Agro também foi tópico da reunião de alinhamento. O evento reafirma sua posição como a principal feira do agronegócio da região. O sindicato está trazendo um resgate importante para essa Fenamilho, trazer o agricultor da economia familiar aqui para dentro da casa, né? Expor o que é mais importante, ou o que a gente julga muito importante, que é o agronegócio como um fator muito importante para o município de Patos de Minas e para a região. Então a gente traz para a Fenamilho encontros importantes, falas importantes, discussões importantes e a valorização do nosso agro como um todo. Os parceiros definiram os últimos detalhes, com uma programação diversificada e expositores de diferentes segmentos do agro. A Feira da Agricultura Familiar oferecerá, além de oportunidades de negócios, um espaço de conexão entre produtores, empresas e instituições ligadas ao campo. Para nós da Emater MG é um momento extremamente importante e de antemão aqui já agradecer a diretoria do Sindicato Rural, na pessoa do Juninho, que vem dando uma grande oportunidade, principalmente para a agricultura familiar, que são os produtores de base familiar. Hoje, 85% das propriedades de todas as propriedades existentes da parte rural hoje vem da agricultura familiar. Então o Juninho está nos dando a oportunidade de estar trazendo produtos que nós vamos estar colocando aqui no espaço da agricultura familiar, que nós chamamos Casa da Emater. Então um momento assim importante, estamos com mais de 40 produtores da região, pequenos, médios produtores, trazendo a maior diversidade de produtos, entre queijos, entre doces, entre cafés, e eles vêm apresentar para a população. A Feira da Agricultura Familiar acontece de 16 a 25 de maio. O horário vai iniciar às 14 horas e a gente fica em torno de 10, 11 horas da noite, aguardando o pessoal para poder fazer as compras. Então a gente vai ter diversos produtos preparados, aguardando os consumidores para conhecer esses produtos da agricultura familiar. E o tradicional Festival de Pratos Típicos também promete inovar no novo espaço preparado no restaurante do sindicato. 40 anos nós temos aqui o festival, esse ano com a coordenadora nova, estava a Marli Cambraia e ela se aposentou. Nós trazendo aqui agora a Vanessa, que tem uma larga experiência também e que vai estar apresentando esse festival. Então um momento assim extremamente importante para nós e que com certeza a população vai gostar muito. O festival vai ser dia 10 de maio, é a abertura da Fenamilho, né? Então nós temos o festival que começará às 7 horas da noite, vai ser um evento com aproximadamente umas 700 pessoas, então com muitos pratos diversos, tanto salgados como de doce. Tem gente que traz os pratos assim, que mantém a tradição, que traz aqueles pratos fabricados assim que vai passando de vó, de tia,
de mãe, e tem os pratos que as pessoas inovam também, que são pratos que eles criam, que inovam receitas. Então, assim, nós temos muitas novidades. Nós já estamos começando a distribuir os convites. Chega o convite na casa de vocês, então nós aguardamos a todos com ansiedade, que todos venham, que participem, que tragam seu prato, que tragam aquelas decorações maravilhosas, e aguardamos a todos com muita alegria e com muito entusiasmo. Na sequência, a gente te mostra que o grupo Primeiro Ato celebra a ancestralidade em nova montagem com a peça Sankofa. E Caminhada Pet Patos reúne famílias e pets em manhã especial na orla da Lagoa Grande. Patos de Minas amanheceu ainda mais alegre neste domingo com a realização da segunda edição da Caminhada Pet Patos. O evento, que teve toda a renda destinada à Associação Esperança Azul, transformou a orla da Lagoa Grande em um verdadeiro paraíso para quem ama animais. Foi uma manhã de domingo especial. A organização preparou algo bem animado e cheio de carinho. Um dos momentos mais aguardados foi o desfile dos pets, que esbanjaram charme e fofura. Cada adotor pôde levar seu companheiro enfeitado ou até mesmo fantasiado, mostrando criatividade e amor em cada detalhe. É um sentimento de gratidão e a gente tem e percebe que é um evento abençoado, né? Reúne a família, o pet, que hoje faz parte da família. E a causa é nobre, é ajudar a Esperança Azul, que é o mês azul, e toda a renda é destinada para a Esperança Azul, que cuida e acolhe a família e os autistas de Patos de Minas. E eu costumo falar que esse evento não é só para arrecadar fundos para a associação, é um momento de levar informação, conscientização para aquelas pessoas que não sabem, não conhecem o autismo e o trabalho da Associação Esperança Azul. Deve ser muito valorizado. Nós estamos lá, eu falo que nós não trabalhamos somente no abril. A Associação Esperança Azul, ela trabalha um ano inteiro com acolhimento às famílias atípicas, com terapia para os nossos autistas. Então é um trabalho maravilhoso que a associação faz, e quem não conhece, venha nos conhecer, acesse o Instagram da Esperança Azul e conheça mais sobre o autismo. Quem esteve presente fez questão de levar seu companheiro para curtir essa manhã inesquecível, marcada por muita diversão e sorrisos. É o caso de Gabriela, que tem tatuado na pele o amor pelos seus dois cachorros, o Torresmo e o Bacon. A gente resolveu ter um cachorro há 8 anos atrás. Esse daqui é o nosso neném mais novo, o Torresmo. E a gente tem um de 8 anos que chama Bacon. Na época, minha mãe queria colocar esses nomes convencionais, eu disse que não aceitaria. Já que nossos cachorros, nossa família é diferente. Esse é o Torresmo, a gente ama muito, trata como se fosse filho. Mais do que um evento, a caminhada foi um ato de amor e conscientização, lembrando a todos sobre a importância de cuidar e proteger nossos animais. Eu acho muito importante, que é uma causa que a gente tem que estar abraçando, né? E aqui em Patos falta esse tipo de evento voltado para eles, para ser momento de lazer também, né? Para eles se divertirem e ainda mais abraçar uma causa tão nobre, né? Que é a Esperança Azul, a Associação Esperança Azul. Então a gente está unindo tudo para conseguir abraçar as duas causas, né? E também ver que os cães, eles podem também ajudar com o autismo. Muito bom. Eu sempre, amei muito animais. Então, no início a gente não se deu muito bem, só que depois agora a gente é melhores amigas. Qual que é o nome? Tereza. Tereza? E por que a tamanha caracterização, assim, é para se tornar ainda melhores amigas? Sim, a gente anda sempre juntas, então, tal pai, tal filha, tal pai. A Tereza, inclusive, ela é a mascote da nossa empresa, né? E foi por ela que eu resolvi me tornar veterinária e abrir a clínica e tudo mais. O grupo Primeiro Ato emocionou o público neste domingo com a estreia da peça Sankofa no Teatro Municipal de Patos de Minas. Com ingressos populares, o espetáculo celebrou a ancestralidade e a cultura afro-brasileira em uma narrativa sensível e vibrante.
Antes de o pano subir, o clima nos bastidores já anunciava que aquela seria uma noite especial. Entre ajustes de figurinos e preparação, a concentração e emoção tomavam conta do elenco. A energia era de união, respeito às raízes e ansiedade boa, para levar ao público uma história cheia de significado. Criado pelo grupo Primeiro Ato, Sankofa traz à cena a história de uma menina passarinheira que parte em busca do bastão de seu avô moçambiquense. Durante a jornada, personagens fantásticos a ensinam sobre o valor das raízes, da memória e da preservação da ancestralidade. A minha personagem, ela interpreta uma mulher que ela é real e que o avô dela morreu. E aí ela entra numa aventura para buscar o bastão dele, que é muito representativo para ele, né, na questão da religião e tudo mais, nas raízes africanas, que é um complô de tudo que a gente vai contar na história de hoje. Então a menina é a neta desse avô, né, que morreu e tá em busca do bastão dele, e nessa história ela vai conhecendo um pouco mais das raízes e até mesmo da história do avô. Inspirado em fatos reais, o espetáculo se baseia na criação do tradicional terno de Moçambique, Estrela do Oriente, símbolo da cultura afro-brasileiro na cidade. Sankofa conta a história de uma menina que usa de simbolismos de sua região, de sua religião, para se encontrar e encontrar o significado daquilo tudo. Ela precisa se descobrir e para isso ela usa desses artefatos que estão presentes na peça, tanto de forma instrumental como de forma cenográfica, para conseguir descobrir qual que é o papel dela naquilo tudo, o que leva ela a fazer aquilo tudo. Então ela embarca numa jornada dentro de músicas, dentro de muita cultura, de muita descoberta, para encantar não só o público, mas também nós que estamos apresentando e mostrando para vocês, aprendendo junto com ela o que significa a cultura. Então, além de religião, é arte, é cultura. A apresentação deste domingo foi também um passo importante para o grupo Primeiro Ato, que agora se prepara para levar Sankofa ao Festival Internacional de Artes Cênicas de Guaranésia, entre 28 de abril e 4 de maio. Mais que uma estreia, uma celebração da memória, da resistência e da esperança. Uma peça mais que remetesse a raízes africanas e afro-brasileiras, já que é Umbanda, religião afro-brasileira. E ele quis trazer isso para trazer mais cultura para o nosso Brasil também. E também levar um pouco da história desse quilombo, que é desse grupo, né, de pessoas, para fora de Patos também. Mas a nossa preparação foi com muito ensinamento, muito aprendizado, porque muito do nosso pessoal aqui, todo mundo estudou bastante, aprendeu muitas coisas durante essa preparação para estar apresentando hoje. É isso! A Estrela do Oriente! Ela será a minha guia! Muito obrigada, meu pai, muito obrigada! Um domingo aí cheio de atividades especiais aqui na cidade, né? Muito bom! Bom, eu te desejo uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã no 30 Minutos. Até lá!